E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo aqui no Fé em Letras. Já sabem, né? Deixem aquele like esperto, compartilhem o episódio com a galera e, claro, mandem suas sugestões de livros nos comentários. Hoje vamos desvendar O Silêncio de Adão, essa obra incrível do Larry Crabb, Don Hudson e Al Andrews. É verdade, preparados para uma viagem instigante, uma hora que nos leva a questionar a masculinidade sábia. Partindo da história da queda do homem. É como se os autores nos dissessem: ei, vamos olhar para Adão com outros olhos e entender o que o silêncio dele revela sobre nós mesmos. É isso aí. E o mais legal é que eles começam um livro se abrindo, sabe? Compartilhando suas próprias experiências, aqueles momentos em que sentiram que não estavam à altura do que se esperava de um homem cristão. Me identifiquei demais. A sinceridade deles é cativante. O Larry Crabb, por exemplo, conta que usava o humor como escudo, como um palhaço tentando fugir da responsabilidade. Nossa. E o Don Hudson mudou de nome aos 6 anos para se conectar com a figura paterna ausente. Caramba! É muita bagagem emocional, né? É muita. E por falar em bagagem emocional, o livro critica o que ele chama de teologia da receita. Sabe aquela ideia de que a fé é um manual com soluções prontas para todos os problemas? Pois aí eles detonam essa visão. É que a gente tem tudo pronto, né? Eles contam a história de um casal em crise onde o marido tenta consertar o casamento como se fosse um carro. É como se ele buscasse um passo a passo sem entender a complexidade da situação. E isso acontece muito, né? Tentamos resolver tudo na base da técnica sem mergulhar de verdade nas questões profundas da vida e do relacionamento com Deus. Verdade. É como se a gente estivesse sempre buscando atalhos e soluções instantâneas e se esquecesse que a transformação exige um mergulho interno, um encontro autêntico com Deus e consigo mesmo. E é justamente para esse mergulho que o livro nos convida. Os autores nos chamam a ir além do silêncio de Adão, a romper com a passividade, a nos engajar ativamente nos desafios da vida, a buscar um relacionamento mais genuíno com Deus e com o próximo. Tipo, sair da zona de conforto e encarar os problemas de frente sem medo de ser vulnerável. Isso. Eles usam a analogia do Oswald Chambers, que sentou em cima de um cachorro para conseguir orar em paz. Imagina. Mas por trás da comicidade tem uma mensagem poderosa. A gente precisa silenciar as distrações internas, controlar os impulsos para se conectar com Deus e enfrentar as dificuldades da vida com mais serenidade. Faz sentido. É como desligar as notificações do celular para ter uma conversa profunda com alguém. E essa masculinidade autêntica que o livro propõe, como é que elas definem? Os autores aúres descrevem como uma masculinidade que abraça a vulnerabilidade, a sensibilidade, sem abrir mão da força e da responsabilidade. É um chamado para sermos homens completos autênticos que refletem a imagem de Deus em sua plenitude. E para isso a comunidade é fundamental. Precisamos uns dos outros para trilhar esse caminho, né? Exatamente. Eles defendem a criação de uma geração de mentores, homens mais experientes, que iam os mais jovens compartilhando suas vivências, suas lutas, suas vitórias. E criticam a ênfase moderna no conhecimento técnico, na especialização em detrimento da sabedoria espiritual, da formação do caráter. É como se a gente tivesse se tornado experts em diversas áreas, mas incapazes de lidar com as questões mais profundas da alma. E nesse contexto, como é que o livro descreve os homens que se desviam dessa masculinidade autêntica? Eles falam de 2 tipos de homens desvirilizados. Os passivos e controladores, que buscam evitar a dor a todo custo, e os agressivos e distantes, que tentam dominar e controlar tudo ao seu redor. Interessante. Quais são as características de cada tipo? Os homens passivos, por exemplo, se escondem atrás de máscaras de gentileza, mas no fundo têm medo da rejeição do fracasso. Já os agressivos se isolam em suas conquistas, usam o poder para se proteger da vulnerabilidade. Caramba, parece que ambos os tipos, apesar de tão diferentes, têm a mesma raiz, o medo. Exatamente, o medo é o grande vilão da história. E para romper com esses padrões, os autores destacam a importância do compartilhamento de histórias, da vulnerabilidade, da construção de laços de confiança e apoio mútuo. É como se a gente precisasse criar espaços seguros para falar sobre nossas fragilidades, nossos medos, sem medo de ser julgado, né? Sim. E eles usam como exemplo o próprio grupo de amigos que formaram um espaço de acolhimento, de escuta, de encorajamento. E também enfatizam a importância de relembrarmos as histórias de Deus, de como ele agiu no passado, de como ele foi fiel ao seu povo mesmo nos momentos mais difíceis. Vai lá. Essas histórias nos inspiram, nos dão esperança, nos mostram que não estamos sozinhos nessa jornada. Mas e o Adão? Qual é a grande sacada do livro em relação ao silêncio dele? Bom, eles argumentam que Adão estava presente durante a queda, mas escolheu se calar, se omitir, se esconder atrás do medo. E interpretam esse silêncio como um padrão de comportamento que se repete ao longo da história em diversos personagens bíblicos. Tipo, Adão meio que inaugurou essa tendência dos homens se calarem diante dos problemas. Exatamente. E essa omissão, esse silêncio tem consequências negativas não só para o próprio homem, mas para todos ao seu redor. E como é que a gente pode romper com esse padrão? Os autores nos desafiam a encontrar a nossa voz, a nos posicionarmos com coragem, sensibilidade e amor, a assumirmos a nossa responsabilidade de homens, de pais, de líderes,
milhares de discípulos de Cristo. E para trilhar esse caminho de transformação, qual é o papel das figuras paternas e dos irmãos? Eles são essenciais. O livro destaca a importância da paternidade não apenas no sentido biológico, mas também no sentido espiritual. A necessidade de termos homens mais experientes que nos guiem, nos aconselhem, nos mostrem um caminho. E a convivência com outros homens, com os irmãos, também é fundamental. Essa fraternidade, esse compartilhar de experiências, de segredos, é fundamental para o nosso crescimento. É como se a gente precisasse dessa rede de apoio dessa comunidade masculina para nos fortalecer, nos encorajar, nos ajudar a trilhar o caminho da masculinidade autêntica. Exatamente. E é nesse ponto que o livro nos leva a questionar. Que tipo de história queremos contar? Queremos ser lembrados como homens que se calaram, que se omitiram, que viveram na superficialidade? Ou queremos ser lembrados como homens que lutaram, que amaram, que fizeram a diferença no mundo? Nossa, que pergunta poderosa. É como o livro nos ajuda a responder essa pergunta. Bom, os autores nos apresentam a visão de uma comunidade masculina restaurada onde os homens se apoiam mutuamente, compartilham suas histórias, seus desafios, suas vitórias. Uma comunidade onde a vulnerabilidade é vista como força e a sinceridade como um caminho para a cura. Que inspirador. E como é que essa comunidade se reflete na igreja? Eles falam de uma igreja onde os homens se colocam a serviço uns dos outros, onde a liderança é exercida com amor e humildade, onde a paternidade espiritual é valorizada e cultivada. Uma igreja onde os homens finalmente rompem o silêncio e encontram sua verdadeira voz. Que lindo. É como se a igreja pudesse ser um espaço de cura, de transformação para a masculinidade. Exatamente. E para ilustrar esse chamado à transformação, os autores compartilham suas próprias histórias, as suas lutas, as suas vitórias. E quais são alguns exemplos dessas histórias? O Al Andrews, por exemplo, compartilha sua luta contra o medo de se envolver em relacionamentos amorosos. Ele conta que por muito tempo fugiu de relacionamentos sérios por medo de se machucar, de fracassar. Mas, em um determinado momento, ele decide confrontar esse medo e se abre para o amor. Que coragem! E o Don Hudson? Ele nos conta uma história muito forte sobre o nascimento do seu filho. Ele descreve a alegria imensa de ser pai, mas também o medo e insegurança, a sensação de fragilidade diante da responsabilidade de cuidar de um ser tão pequeno e dependente. Nossa, que emocionante. E o que podemos aprender com essas histórias? Que a masculinidade autêntica não é algo que se conquista da noite para o dia. Não é uma fórmula mágica, um manual de instruções. É um processo, uma jornada que exige de nós coragem, humildade e perseverança. E essa jornada nos leva para onde? Nos leva para além do silêncio de Adão, para além da omissão da passividade. Nos leva para o lugar de ação, de responsabilidade, de amor. Nos leva para o encontro com a nossa verdadeira vocação, com o nosso propósito de homens criados à imagem e semelhança de Deus. Que lindo! E para finalizar o livro nos deixa com qual pergunta? Que tipo de homem você quer ser? Um homem que se cala, que se omite, que foge dos desafios? Ou um homem que fala, que age, que ama? Que pergunta impactante. E a resposta está onde? A resposta está dentro de cada um de nós. Cabe a nós decidirmos que tipo de história queremos escrever, que tipo de legado queremos deixar para o mundo. E que possamos, inspirados pela história de Adão e pela experiência dos autores, encontrar coragem para romper o silêncio e trilhar o caminho da masculinidade autêntica, um caminho que nos leva ao encontro de Deus, de nós mesmos e dos outros. Esses caras, o Larry, o Don e o Al Laro, eles realmente nos desafiam a repensar o que significa ser homem, né? Especialmente dentro de um contexto cristão. Eles argumentam que a masculinidade autêntica não está em reprimir nossas emoções, mas em expressá-las de forma saudável, em buscar ajuda quando precisamos, em construir relacionamentos baseados na confiança e no respeito mútuo. E como a gente coloca isso em prática no dia a dia, é complicado, né? A gente vive numa sociedade que ainda valoriza muito aquela figura do homem durão, que não chora, que resolve tudo sozinho. É verdade, a gente carrega uma herança cultural que muitas vezes nos impede de sermos autênticos. Mas o livro nos mostra que essa não é a única maneira de ser homem. A Bíblia está repleta de exemplos de homens que expressaram suas emoções, suas dúvidas, seus medos. Davi, por exemplo, chorou a morte de seu filho Absalão e Jesus chorou a morte de seu amigo Lázaro. Nossa, é verdade, a gente esquece que até Jesus chorou. E como é que a gente pode aplicar esses exemplos na nossa vida? Um passo importante é reconhecer que a vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas de coragem. É preciso ter coragem para se abrir, para falar sobre nossos sentimentos, para pedir ajuda quando precisamos. E é aí que entra a importância da comunidade da fraternidade. Quando a gente tem amigos, irmãos em Cristo com quem podemos compartilhar nossas lutas, nossos medos, a gente se sente mais forte, mais capaz de enfrentar os desafios da vida. E o livro dá dicas de como construir esse tipo de comunidade.
Sim, eles enfatizam a importância de criar espaços intencionais para conversa, para o compartilhamento de histórias. Eles sugerem, por exemplo, que os homens se reúnam regularmente para falar sobre suas vidas, seus desafios, suas alegrias, e que usem as histórias bíblicas como inspiração, como um guia para a vida. Legal. E eles falam especificamente sobre o papel da igreja nesse processo. Com certeza. Eles argumentam que a igreja tem um papel fundamental na formação de homens autênticos. A igreja deveria ser um lugar onde os homens se sentem acolhidos, compreendidos e encorajados a serem eles mesmos. Um lugar onde a paternidade espiritual é valorizada, onde os homens mais experientes mentoreiam os mais jovens, compartilhando sua sabedoria e sua experiência de vida. Faz muito sentido. E como é que a gente pode contribuir para que a igreja seja esse espaço de acolhimento e transformação para os homens? Acho que o primeiro passo é cada um de nós se comprometer a ser mais autêntico, mais vulnerável, mais aberto ao diálogo. Quando a gente se abre, a gente convida os outros a se abrirem também. E quando a gente se dispõe a ouvir e acolher, a gente cria um ambiente de confiança onde as pessoas se sentem à vontade para compartilhar suas histórias, suas lutas, suas vitórias. E a gente também pode incentivar a criação de grupos de homens dentro da igreja, né? Grupos onde a gente possa se reunir para conversar, para orar, para estudar a Bíblia juntos. Exatamente. E esses grupos não precisam ser formais chatos. Podem ser momentos de descontração, de amizade e lazer. O importante é que a gente se conecte, que a gente crie laços de fraternidade, que a gente se apoie mutuamente na caminhada da fé. Esses autores são feras mesmo. Eles abordam a masculinidade de uma forma tão profunda, tão sensível, tão prática. É verdade. E o mais legal é que eles não se colocam como donos da verdade. Eles compartilham suas próprias experiências, suas lutas, suas dúvidas, mostrando que também estão em processo de aprendizado de transformação. Isso torna a leitura ainda mais rica, mais humana, mais inspiradora. E você, o que mais te marcou nesse livro? Qual foi a mensagem que mais te tocou? Acho que o que mais me impactou foi a ênfase na importância da paternidade espiritual. A gente vive numa sociedade onde a figura paterna está cada vez mais ausente e fragilizada. E isso tem consequências desastrosas para os homens, para as famílias, para a sociedade como um todo. Pois é. Ok. A falta de um pai presente amoroso que seja um referencial positivo deixa uma lacuna enorme na vida de um homem. E como é que a gente pode suprir essa lacuna? O livro nos mostra que a paternidade espiritual pode ser um caminho para a cura, para a restauração. Quando um homem mais experiente se dispõe a mentorear um mais jovem, a compartilhar sua sabedoria, sua experiência de vida, ele está suprindo essa falta. Ele está ajudando esse jovem a encontrar seu lugar no mundo, a se tornar um homem autêntico e íntegro que faz a diferença na vida das pessoas. E como é que a gente pode colocar isso em prática? Como é que a gente pode se tornar um mentor, um pai espiritual para outros homens? Acho que o primeiro passo é estar aberto a esse chamado, a essa missão. É preciso ter um coração disposto a amar, a servir, a doar seu tempo e seus talentos para o crescimento de outros homens. E é preciso ter a humildade de reconhecer que a gente não tem todas as respostas, que também estamos em processo de aprendizado. E como é que a gente encontra essas oportunidades de mentoria? Elas estão por toda parte. Na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade. Tem sempre um homem mais jovem que precisa de um amigo, de um conselheiro, de um exemplo a seguir. Basta a gente estar atento, disposto a estender a mão, oferecer nosso apoio. E quais são as características de um bom mentor que ele precisa ter para ser eficaz nessa missão? Acho que as principais características são amor, sabedoria, paciência e integridade. Um bom mentor ama seus mentorados de forma incondicional. Ele se alegra com suas conquistas, ele os consola em suas dores, ele compartilha sua sabedoria, sua experiência de vida sem impor suas opiniões, sem julgar. Ele é paciente com o processo de aprendizado, com as falhas, com os erros. E ele vive de forma íntegra, coerente com os valores que ensina. Que legal! É como se o mentor fosse um pai, um amigo, um conselheiro, tudo em um só. Exatamente. E essa relação de mentoria pode ser transformadora tanto para o mentor quanto para o mentorado. O mentor tem a oportunidade de deixar um legado, de impactar a vida de outro homem de forma profunda. E o mentorado recebe o apoio, a orientação, o encorajamento que precisa para trilhar seu caminho, para se tornar o homem que Deus o criou para ser. E o livro fala sobre como lidar com os desafios da mentoria, porque imagino que não seja sempre fácil, né? Com certeza. Eles falam, por exemplo, da importância de estabelecer limites saudáveis na relação de respeitar a individualidade do mentorado, de não tentar controlá-lo ou moldá-lo à nossa imagem e semelhança. E também falam da necessidade de buscar apoio, de ter outros mentores, de não tentar carregar o fardo sozinho. Faz todo sentido. A gente precisa cuidar de si mesmo para poder cuidar dos outros. Exatamente. E essa é uma das lições mais importantes que o livro nos ensina. A masculinidade autêntica não se constrói no isolamento, mas na comunidade. A gente precisa uns dos outros para crescer, para amadurecer, para nos tornarmos os homens que Deus nos chamou para ser. Que conversa incrível! Esse livro realmente nos leva a mergulhar fundo nas questões da masculinidade, a questionar nossos valores, nossas crenças, nossas atitudes. É verdade. E o mais legal é que ele nos aponta para o caminho de esperança, de cura, de transformação.
Um caminho que nos leva para além do silêncio de Adão, para um lugar de autenticidade, de responsabilidade e amor. É como se o livro nos dissesse: ei, a gente pode ser melhor. A gente pode romper com os padrões negativos, com as crenças limitantes, com os medos que nos paralisam. A gente pode construir uma nova história, uma história de coragem, de compaixão, de amor verdadeiro. Exatamente. E essa história começa com cada um de nós. Que a gente possa ter a coragem de romper o silêncio, de buscar ajuda, quando precisamos de construir relacionamentos saudáveis, de sermos os homens que Deus nos criou para ser. E que a gente possa inspirar outros homens a fazerem o mesmo, a construir uma nova masculinidade mais autêntica, mais justa, mais amorosa. Amém. Que a gente possa ser agente de transformação, construindo um mundo onde os homens e as mulheres vivam em harmonia, em igualdade e em respeito mútuo. Que lindo. E como o livro nos desafia a colocar tudo isso em prática? Ele nos convida a fazer uma autoanálise sincera, a identificar as áreas da nossa vida onde estamos presos a padrões negativos de masculinidade, a buscar a cura, a transformação a partir do Evangelho. E nos encoraja a construir relacionamentos saudáveis com outros homens baseados na confiança, no respeito, no amor fraterno. E como é que a gente pode começar a colocar isso em prática hoje mesmo? Acho que um bom começo é procurar um amigo, irmão em Cristo e ter uma conversa honesta sobre as nossas lutas, os nossos medos, os nossos sonhos. É na vulnerabilidade, na sinceridade que a gente encontra força para mudar, para crescer, para nos tornarmos os homens que Deus nos chamou para ser. Que dica valiosa. E para quem quiser se aprofundar no assunto que você sugere? Recomendo a leitura do livro O Silêncio de Adão, claro. E também sugiro a busca por grupos de homens na igreja ou na comunidade onde a gente possa compartilhar experiências, trocar ideias e fortalecer mutuamente. E para quem está ouvindo a gente agora, qual a mensagem que você deixa? Minha mensagem é: você não está sozinho. Existem muitos homens que enfrentam os mesmos desafios, as mesmas lutas. Não tenha medo de pedir ajuda, de se abrir, de buscar a cura, a transformação. Deus te ama, Ele te aceita como você é e Ele quer te ajudar a se tornar o homem que Ele te criou para ser. Sabe, pensando bem, esse livro me fez perceber como homens muitas vezes se colocam em caixas, né? A gente tenta se encaixar em um padrão pré-definido de masculinidade e quando não consegue, sente que falhou, que não é homem o suficiente. Verdade. E o pior é que a gente acaba reproduzindo esses padrões sem nem questionar, né? Passa de geração em geração essa ideia do que é ser homem e a gente vai seguindo o fluxo sem parar para pensar se aquilo realmente faz sentido pra gente. E aí o que acontece? A gente reprime nossas emoções, se fecha para a vulnerabilidade, se isola dos outros. E no final das contas, quem sofre somos nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. É como se a gente estivesse vivendo uma mentira, né? Tentando ser alguém que a gente não é só para agradar os outros, para se encaixar num padrão que muitas vezes é opressor limitante. E o livro nos convida a romper com essa mentira, a ter a coragem de sermos autênticos, de abraçarmos a nossa individualidade, de reconhecermos as nossas fraquezas e as nossas forças. E como é que a gente faz isso na prática? É um processo difícil, né? Mudar padrões de comportamento que a gente aprendeu desde criança, que estão enraizados na nossa cultura. Não é fácil. Mas o livro nos dá algumas dicas. Uma delas é buscarmos referências positivas de masculinidade. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que desafiaram os padrões da sua época, que foram corajosos, sensíveis, compassivos. Tipo quem? Me dá alguns exemplos. Pensa em Jesus, por exemplo. Ele era forte, confrontou os líderes religiosos da sua época, mas também era sensível, chorou a morte do amigo, cuidou dos doentes, acolheu os marginalizados. É verdade. Jesus é um exemplo incrível de masculinidade autêntica. Que outros exemplos a gente encontra na Bíblia? Temos Davi, que era um guerreiro valente, mas também um homem que expressava suas emoções, que compôs salmos de lamentação de arrependimento. Temos José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas se manteve íntegro, perdoou seus agressores e se tornou um líder sábio e compassivo. A Bíblia está cheia de exemplos inspiradores mesmo. E como é que a gente pode se aproximar desses exemplos? Como é que a gente pode aprender com eles? Acho que um bom caminho é a leitura da Bíblia, a meditação na Palavra de Deus. E também o estudo da vida desses personagens, a busca por entender o contexto histórico, as suas motivações, as suas lutas, as suas vitórias. Legal. E além da Bíblia, o que mais a gente pode fazer para trilhar esse caminho de transformação? Outra dica importante é buscarmos a ajuda de outros homens. A gente não precisa trilhar esse caminho sozinho. É importante ter amigos e irmãos em Cristo com quem a gente possa conversar, compartilhar nossas lutas, pedir conselho e se fortalecer mutuamente. Verdade. E como é que a gente encontra esse tipo de amigo? Acho que um bom lugar para começar é na igreja, na comunidade. Existem muitos homens que estão buscando o mesmo que a gente, que querem ser melhores, que querem viver uma masculinidade mais autêntica. E também podemos procurar grupos de homens, comunidades online, onde a gente possa se conectar com pessoas que compartilham dos mesmos valores. E para quem está ouvindo a gente agora e se sente sozinho nessa jornada, qual mensagem você deixa? A mensagem é: não desista. Você não está sozinho.
Existe um Deus que te ama incondicionalmente, que te aceita como você é e que quer te ajudar a se tornar o homem que ele te criou para ser. E existem pessoas que se importam com você, que querem te ajudar a trilhar esse caminho. Busque ajuda, se conecte com outras pessoas e acredite que a transformação é possível. Que mensagem linda! E que esse mergulho profundo em O Silêncio de Adão nos inspire a romper o silêncio, a buscar a autenticidade, a construir uma masculinidade mais justa, mais amorosa e mais libertadora. E para quem quiser se aprofundar no assunto, fica a dica. Leiam o livro, se conectem com outros homens e continuem acompanhando Fé em Letras para mais reflexões sobre a fé, a vida e a cultura. Até a próxima, galera!